Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco desse novo momento da Getup e também do novo momento do podcast. Além das entrevistas e networking que vocês já estão acostumados a ver aqui, a gente vai investir em outros modelos para que vocês continuem consumindo o nosso conteúdo e, claro, amadurecendo ainda mais o nosso ecossistema. Vocês vão poder consumir algumas pílulas de conhecimento, alguns insights, algumas coisas sobre engenharia, produto, por dentro da engenharia da Getup, e a gente conta aí com a sua audiência. Para começar, eu sou a Camila Bedretiuk, head de produtos aqui na Getup. Assim como o meu perfil pode ser novo para algum de vocês, vocês verão outros perfis por aqui, então a gente quer trazer bastante nosso time de engenharia para trocar com vocês, fazer bastante networking com o mercado, que é uma coisa que a gente acredita bastante, e também trazer conhecimento técnico. Hoje aqui comigo está o Heitor. Bem-vindo, Heitor. Obrigado. Ele é o nosso pesquisador de segurança e eu quero que você se apresente agora. Perfeito, obrigado. Basicamente, me chamo Heitor Gouveia, eu trabalho com segurança da informação há um pouco mais de uma década. Atualmente estou aqui junto com o pessoal da Getup trabalhando com pesquisa de segurança, muito focado dentro do contexto do core, que é o nosso produto, e não sei se nesse podcast, mas em algum momento a gente vai entrar mais fortemente nesse assunto. Acho que é basicamente isso, né? E para começar, eu tenho uma dúvida, tá? De fato, assim, o que é ser um pesquisador de segurança? Eu tenho muito, assim, e é genuína a dúvida, tá? Como que é a rotina, o que faz, ou como você chegou nesse caminho? Eu acho que isso é bem interessante. Beleza, faz muito sentido essa dúvida e tem algumas maneiras de responder ela, né? A mais tradicional seria um pesquisador de fato, que ele tem uma integração com uma entidade universitária, né? Então faculdades, institutos, né? Esse é o caminho mais comum da gente escutar falar de um pesquisador. E aí tem N áreas de pesquisa dentro de segurança da informação, igual medicina, que tem várias especializações, segurança da informação você também tem várias especializações. Uma outra prática comum, a gente acaba intitulando também de pesquisador, mas é um pouco mais focado em descoberta de vulnerabilidade, né? Que é a pessoa que está realmente tentando todo dia achar uma vulnerabilidade nova, reportar, e podem ter N fins, né? Meramente um interesse em publicidade, digamos assim, né? Publicidade talvez não seja a melhor palavra, e sim reconhecimento, né? Eu acho que essa é uma palavra que funciona melhor. E também a pesquisa, que é para onde eu tento levar um pouco mais a minha carreira. Eu gosto bastante de pesquisa de vulnerabilidade também, mas eu acho que funciona para mim um pouco mais essa integração com o produto, que é pesquisa e desenvolvimento. Né? Dentro da Google tem um paper muito bom que se chama Google Research Hybrid Model, e eles falam bastante sobre isso, sobre como que eles fazem pesquisa desde o dia zero, né? Desde o primeiro dia, já pensando em produto, sabe? E é uma coisa bem diferente, então é por aí que eu tento levar o produto, e eu acho que nesse último mês a gente viu um pouco disso, né? Bastante. E aí você fez uma outra pergunta, agora eu esqueci. O caminho para se tornar um pesquisador, eu tenho essa curiosidade também, é um caminho formal, são steps que você vai subindo, ou não, de fato é uma curiosidade genuína, e aí várias escolhas que você fez aí na sua carreira te levaram a ser um pesquisador de segurança? Perfeito. Eu entendo que existe algumas características intrínsecas da pessoa que faz ela percorrer esse caminho em muitos dos momentos de forma natural. Então, uma curiosidade muito grande, interesse por problemas que são problemas abertos, que ainda não tem solução, e a pessoa se propõe a tentar resolver uma parte pequena daquele problema. Nem todo mundo fica contente em fazer uma contribuição, que muitas vezes é uma contribuição pequena para um problema gigantesco, né? E pesquisa, no fim do dia, é isso. Em relação ao caminho do profissional em si, existe essa possibilidade da pessoa, dentro de uma universidade, fazer iniciação científica, depois ir para o mestrado e tudo mais. No mercado no Brasil, isso já é um tanto quanto mais difícil. Em indústria, né, quando a gente fala de indústria, é um pouco mais difícil. Até a área de segurança da informação por si só é difícil você acessar como um primeiro cargo na sua carreira. Normalmente a gente vê pessoas trabalhando com desenvolvimento, com infraestrutura e depois indo para a segurança. Então, existe esse ganho de experiência primeiro no outro mercado, algumas vezes no próprio segurança da informação, e depois a pessoa acaba se dedicando.
E até complementando, eu consigo ver muito isso na minha carreira, né? Porque hoje eu estou atuando especificamente, claro, dentro da disciplina de produto, mas em software supply chain. Mas a minha primeira iniciação foi em cloud, Microsoft, depois payments, e aí então eu chego em software supply chain. Então é mais ou menos isso, uma consequência de escolhas e afinidade com a sua. É porque a área de segurança da informação, ao mesmo tempo que ela é genérica, porque ela engloba muitas coisas, ela é uma área de muita especialidade. Parece uma coisa contradizer a outra, mas faz muito sentido, porque quando a gente está falando sobre diminuir um risco numa aplicação, a gente não está falando só da aplicação. A gente está falando de qual cloud essa aplicação está rodando, quem que está desenvolvendo essa aplicação, então você começa a tocar a área de engenharia de software. Então todo esse ganho de experiência nessas indústrias correlatas serve muito bem quando a pessoa se dedica para alguma área dentro de segurança. E agora uma pergunta um pouco mais... vou falar spicy, mas assim, dentro aí da tua experiência e da tua área de atuação, o que para você no dia a dia ou dentro, né, de estruturas parece muito óbvio, mas que você entende que ainda tem uma certa ou resistência ou até desconhecimento do mercado e modelos de negócio, produto e por aí vai, relacionados à segurança, né? Sim. Recentemente estava lendo um autor, né, que ele fala, eu não vou lembrar agora exatamente a frase dele, mas ele comenta que no sistema criptográfico, né, ele precisa assumir a premissa que todas as informações em relação a ele seriam públicas e ainda assim ele se manteria seguro, menos a chave utilizada para criptografia, né? E aí eu estava pensando sobre isso, né, e eu acho que esse mesmo princípio se aplica para a segurança como um todo, né? Que se você está construindo uma aplicação e você conta que o desconhecimento do atacante sobre um ponto específico da sua aplicação, porque aquele ponto é, digamos assim, ele só poderia saber aquilo se ele fosse um desenvolvedor interno, se ele fosse um DevOps interno, e aí por isso você está seguro, né? Então, esse ponto é que a gente chama no fim do dia isso de segurança por obscuridade, né? Você tentar criar uma nébula ao redor do seu perímetro, do seu escopo, e aí por isso você tem uma certa segurança, né? Essa falsa sensação de segurança, exatamente, né? É uma tentativa extremamente falha, né? E é uma coisa muito discutida em literatura de segurança há muitos anos. E aí, na hora que você perguntou isso, eu lembrei, né? Porque faz tanto tempo, para quem está ali dentro de segurança, dentro das operações, vê, cara, isso que não serve, e ainda assim as empresas continuam fazendo isso, sabe? De não mitigar o risco, de tentar gerenciar, eu tenho um apetite de risco, então esse aqui eu posso correr, eu coloco um controle para criar essa nébula ao redor e tenta conviver com aquele risco, né? Então essa é uma coisa que eu acho que para quem está vivenciando operações maduras de segurança é uma questão óbvia que não funciona, mas ainda assim a gente vê muitas empresas adotando essa estratégia, digamos assim. Legal. E isso a gente sente bastante também no mercado brasileiro, né? Sim, muito. Conforme a gente vai conversando e entendendo, a gente vê que alguns desafios se repetem, até mesmo em alguns momentos a gente sente uma certa ingenuidade, né? De que riscos não se materializam, de que, poxa, esse é um número de marketing ou é um número maior do que de fato o problema é. E nem sempre. Exatamente. Dentro da minha disciplina de produto, aí trazendo um pouco aqui, eu vejo uma oportunidade enorme, quero até sua opinião sobre isso, de a gente melhorar as nossas perguntas, porque eu parto daquela premissa que se a gente olha a segurança só como uma área que está ali no cantinho, se eu precisar dessa área, se eu tiver um controle, eu aciono essa área, a gente nunca vai estar falando de segurança. Né? Segurança, eu entendo que ela deveria ser um assunto global. Então, quando a gente vai lá no menor nível dentro de uma empresa, vamos falar de uma squad, eu entendo que a squad deveria falar de segurança tanto quanto ela fala de entregar uma feature. Né? Esses assuntos deveriam ter o mesmo peso e hoje não é uma realidade. Então, eu vejo que há um espaço para a gente explorar mais e fazer perguntas melhores. Então, assim, que risco que eu assumo? Que governança que eu tenho em cima desse risco? E isso eu entendo que parte primeiro, na minha opinião, quero entender contigo, dessas posições que são mais gerenciais, né? PMs, APMs, enfim, né? E cada empresa tem uma hierarquia, uma estrutura, mas esses questionamentos, essas perguntas mais elaboradas, discutir risco, segurança, deveria estar aí nas nossas, qualquer nosso vocabulário, deveria ser muito natural. Claro.
o que você entende, e se você já teve em algum lugar, enfim, ou você entende algum modelo que possa ajudar as pessoas, né? Hoje eu estou no momento zero, vamos supor que eu estou no momento zero. Como que eu poderia começar a falar de segurança? Tá, bastante coisa. Mas assim, eu acho que tudo que você colocou é excelente, não discordo de nenhum ponto. É realmente excelente, né? E eu complementaria com um ponto que é o seguinte, né? Quando essas pessoas que estão dentro do time de desenvolvimento, do time de produto, compram a ideia também, que eu acho que talvez já respondendo essa pergunta, o primeiro ponto é esse: tem que estar todo mundo comprado em fazer segurança, sabe? Porque se tiver uma barreira resistente em ponto de fricção, acaba com o plano de todo mundo. E aí, posteriormente a isso, né, um ponto que eu queria ligar é, além de ter essas pessoas fazendo as perguntas certas, interessadas, compradas, a galera de segurança também ter o mesmo interesse, sabe? Verdade. Também ter interesse em saber, tá, mas essa funcionalidade que gerou esse risco, ela existe por quê? Qual que é a necessidade do negócio? Buscar esse entendimento também ajuda a estruturar os melhores processos e planos, controles de segurança com o menor tipo de impacto possível, porque segurança é sobre gerenciar isso também. Que alguns controles de segurança afetam fortemente experiência de usuário, sabe? Então é muito interessante que esses times também estejam integrados, né? Quando a gente fala de estrutura de squads, a ideia do squad é ser um time autossuficiente, com designer, com front-end, com back-end, com uma pessoa de QA. A gente nunca fala sobre ter uma pessoa de segurança dedicada dentro do time, né? Exato. Tem uma empresa que adota esse modelo, que é a Netflix, eles chamam de Security Partner. Eu acho maravilhoso esse título. Muito legal o conceito, já gostei. E aí, realmente, é a pessoa que está dentro da operação. Então, a gente imagina a Netflix com essa relação de ter ali o serviço de streaming, netflix.com, que a gente acessa o vídeo de tudo de segurança dessas informações, cartão de crédito, mas eles têm Security Partners, que são pessoas que vão eu esqueci o nome agora, né, mas pro ambiente de filmagem, junto com os diretores, com atores e tudo mais, porque ali também pode vazar informação, sabe? Então o cara tem que estar ali dentro entendendo como que essas coisas acontecem. Foi filmado algum conteúdo, da onde que o HD que ficou esse conteúdo está sendo armazenado até chegar na unidade de fato da Netflix. Então várias coisas assim, você só vai conseguir ter esses pensamentos, esses questionamentos, se você for um security partner, né? Se você estiver no dia a dia desse pessoal. Entendendo, né? Porque senão realmente fica cada um, parece que a corda tá cada um puxando para um lado, né? Sendo que a ideia é que não tem uma estratégia comum, e aí cada um ataca o seu próprio interesse e no fim do dia não resolve. Pior que agora eu só consigo lembrar do final de Game of Thrones, desculpa. Então, Camila, eu tenho uma pergunta para você agora. Hora da verdade. Queria saber de você, a gente falou sobre essa integração de segurança com o produto, né? E aí, qual que é a sua visão hoje, sendo uma pessoa de produto, trabalhando nesse contexto, sobre Software Supply Chain Security, mas eu queria ser um pouco mais específico, né? A gente tem visto vários ataques acontecendo, várias explorações, várias notícias saindo, então eu entendo que isso faz o assunto ficar em alta, né? E aí eu queria entender de você qual que é a receptividade que você costuma ter quando começa a falar sobre esse assunto para outros times. Legal, muito bom ponto. Então, no geral, eu vejo que ainda a gente tem espaço para explorar muito mais esse assunto, tá? A gente vê o mercado ainda tímido e como você mesmo falou, esses assuntos ganharam relevância devido ao aumento de incidentes de segurança, né? E aí são públicos. E aí tem dois fatores que eu entendo que popularizaram. Primeiro, a forma como a mídia narrou esses eventos, né? Porque sempre a mídia vem com engenharia social como se fosse a única porta de entrada, sendo que muitos desses eventos têm movimentação lateral e por aí vai. E segundo, a familiaridade do produto que foi atacado, né? É um produto que está no dia a dia da população brasileira, então aí falando de mercado brasileiro, sim, ficou popular por conta disso. Agora, a maturidade quanto aos controles e pensar em software supply chain como, poxa, eu preciso entender o que roda em produção, desde, assim, como isso iniciou, né? Quando que foi buildado, por quem construiu, se dentro dessa cadeia não teve nenhuma injeção maliciosa, né? Até chegar para o meu time, até chegar no meu produto, ainda há um caminho de educação bem grande. E, novamente,
dentro do recorte do Brasil. Acredito sim que lá fora, quando a gente fala do mercado internacional, aí sim, é mais popularizado por conta mesmo de legislação, né? Os controles lá fora são muito mais exigentes. Então tem várias normas, poderia citar várias aqui, mas que até falam, olha, se você não tiver determinado controle, eu não faço negócio comercial contigo. Então isso você acaba amarrando mais a postura de segurança e aí, por consequência, disseminando mais boas práticas e por aí vai. Então hoje eu entendo que a gente está nesse momento no Brasil com o software supply chain. Faz bastante sentido. Então eu tenho mais uma pergunta para você. Vamos lá. Você comentou sobre a legislação lá fora fazer com que o mercado pegue uma maturidade maior, né? E a gente tem visto grandes evoluções no Brasil nesse sentido, né? Tem várias resoluções novas, né, surgindo nos últimos anos. Você sente que esse movimento vai começar aqui também? Porque muitas delas são focadas em instituições financeiras. A gente vê que essas instituições também precisam cobrar os seus terceiros para terem o mesmo nível de maturidade que eles mesmos, né? Sim, quando a gente fala do segmento financeiro, é onde tem mais regras e maior rigidez para isso. Então, a gente vê as últimas resoluções do Bacen, por exemplo, né, até o final de março, as instituições precisam entregar mais controle, mais evidência, compliance do que ele faz e como ele faz. Né? Então, a gente vê esse enrijecimento, mas de uma forma geral no Brasil, eu vejo os controles muito baseados em serviços essenciais. Então a gente está falando de saúde, a gente está falando de telecomunicações, a gente está falando também de finance, obviamente, mas aí eu vejo que ele está disseminado entre os serviços essenciais. Outra coisa bem positiva que eu vejo no Brasil, a gente até conversou com a professora Daniela, eu vou deixar o link aqui em algum lugar da tela, a Marina vai nos ajudar, sobre o e-cyber, que ele é um decreto, né? Então o decreto ele vem para já anunciar de alguma forma como o Brasil vai responder a isso, o que ele vai exigir, né, dentro dos controles, até que venha um plano de trabalho efetivo, que aí sim a gente tenha prazos, que a gente tenha responsáveis e um reforço ainda maior da postura. Então essa é a minha visão hoje quanto aos decretos. De uma forma geral é muito positivo, mas a gente ainda tem um caminho a ser construído no Brasil. O primeiro passo a gente deu. É isso. Mas ainda tem uma estrada grande pela frente. Eu respondi. Sim, tá excelente. Perfeito. Vem cá, ó. É seu. Vem aqui. Vem, ó. Gostoso, né? Vem. Pegou? Agora você vem aqui comigo. Come aqui. Isso. Aí. Pessoal, a gente sabe que o assunto não termina aqui. Inclusive, teremos novos episódios para dar continuidade a esses e muitos outros assuntos, né? E agora a Camila vai dar alguns recados finais para vocês. O nosso podcast ele foi construído com a comunidade, então nós queremos abrir espaço para que vocês continuem conosco, compartilhando dúvidas, trazendo sugestões de assuntos ou indicar amigos que vocês queiram ver aqui conosco. E até mesmo você se inscreva, né, no formulário e traga sua história, seu projeto, e vamos falar muito sobre tecnologia. Nos vemos nos próximos episódios. Até mais, pessoal.